Olá, estou aqui para o vídeo explicativo da atividade 14 de Ciências, do período de 9 de agosto a 20 de agosto. Vamos iniciar preenchendo o nosso cabeçalho. Desta vez, precisamos preencher o nome da nossa escola. Escola Municipalizada José Guimarães. Vamos preencher o nome do professor, o número da nossa turma, a data que estamos realizando a atividade e o nomezinho de vocês. Vamos lá? Vimos no poema A Casa e o Seu Dono, de Elias José, vários animais diferentes, cada qual em sua casa, com seus hábitos e suas características. Nós, seres humanos, temos características distintas das dos animais. Vamos conversar sobre elas? O corpo humano. O corpo humano é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. E lá embaixo nós temos a menininha, a cabeça, o tronco e os membros. Em cada uma das partes principais encontramos outras partes que formam o nosso corpo. Veja: cabeça, olhos, nariz, peito, barriga, boca, orelhas, pescoço, ombros, braços, pernas, mãos, joelhos, pés. Número 1. Relacione o nome de algumas partes do corpo. Então, lá embaixo nós temos um menininho e em volta desse menininho nós temos retângulos escrito algumas partes do corpo. E nós vamos ligar esses nomes à parte do corpo que está falando. Nós temos no primeiro retângulo braço, abaixo nós temos cabeça, pé e perna. Do outro lado nós temos orelha, ombro, peito e barriga. Número 2. No caça-palavras a seguir, encontre as 6 partes do corpo humano que estão escritas abaixo e depois copie-as. Então, nós temos lá escrito pescoço, cabeça, ombro, braço, barriga e perna. Nós vamos procurar essas palavrinhas dentro do caça-palavras e ao lado, nas linhas, nós vamos escrever essas palavras que nós encontramos. Os sentidos. Podemos perceber o nosso corpo e o mundo ao nosso redor pelos sentidos. O corpo humano tem 5 sentidos e cada um deles funciona a partir de um determinado órgão. São eles: o tato, que a gente utiliza as mãos, a visão, que utilizamos os olhos, o olfato, que nós utilizamos o nosso nariz, o paladar, a nossa boca, e por último a audição, que é na orelha. Número 3. Complete a cruzadinha com os sentidos. Então, no número 1, tem lá o Cascão falando assim: posso ouvir. Qual o sentido que nós utilizamos para ouvir? Então, está lá escrito no número 1, audição. No número 2, nós temos a Mônica falando assim: posso tocar. Qual o sentido que nós usamos para tocar? Nós vamos escrever ali as letrinhas na cruzadinha onde tem o número 2. Número 3. Posso ver, está lá o Cebolinha lendo, posso ver. Qual o sentido que ele usa para ver? Lá na cruzadinha, no número 3, nós vamos escrever as letrinhas. Número 4, nós temos ali o Cebolinha, a Mônica, a Magali e o Cascão falando assim: posso sentir o sabor.
Então, no número 4, lá na cruzadinha, nós vamos escrever qual o sentido que utilizamos para sentir o sabor. Número 5, nós temos a Magali dizendo assim: posso sentir o cheiro. Qual o sentido que utilizamos para sentir os cheiros? Então, nós vamos lá na cruzadinha no número 5 e vamos escrever as letrinhas deste sentido. Alimentação saudável. Se alimentar de forma saudável e equilibrada é essencial para garantir qualidade de vida. Isso porque, além de fornecer energia e bem-estar geral através de uma boa alimentação, é possível prevenir e combater doenças, manter o peso corporal saudável e ter um bom desenvolvimento físico. Número 4. Você também tem as suas preferências. Faça uma lista com o nome de alimentos que você mais gosta. Então, aí nós temos um monte de linhas e nós vamos escrever quais os alimentos que a gente mais gosta, tá? Vamos escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alimentos que a gente mais gosta. São muitos, mas nós vamos escrever só 8. Número 5. Recorte e cole no espaço abaixo alimentos de acordo com a especificação. Então, no primeiro retângulo está dizendo assim: alimentos saudáveis. E ao lado, alimentos que ingeridos em excesso fazem mal à saúde. Lá no final da última folha, nós temos várias imagens de alimentos. Vocês podem colorir os alimentos e depois vocês vão recortar e colar aqui no quadrinho do número 5, no quadrinho dos alimentos saudáveis e no quadrinho dos alimentos não muito saudáveis à nossa saúde. Higiene corporal. O nosso corpo precisa ser bem cuidado e, para isso, precisamos ter hábitos diários de higiene, como lavagem das mãos, corpo e cabelo. Número 6. Circule os objetos que precisamos para cuidar da higiene das unhas e das mãos. Então, nós temos ali o sabonete, a tesoura, o espelho, o cortador de unha, o pente e a toalha. Nós vamos circular aqueles objetos que utilizamos para limpar as nossas mãos e as nossas unhas. Número 7. Nossas mãos devem ser lavadas. E nós temos várias opções aí. Na primeira opção fala assim: antes de fazer a lição de casa. Na segunda opção, depois de usar o banheiro. Na terceira opção, somente na hora do banho. E na última opção, antes das refeições. Então, nós vamos marcar um X dentro do parêntese, aonde a gente acha que as nossas mãos devem ser lavadas. Se antes de fazer a lição, se depois de usar o banheiro, somente na hora do banho ou antes das refeições. Vamos fazer um X. E eu sei que todo mundo sabe todas essa atividade, vai fazer com muito capricho, colorindo, para ficar bem bonita. É uma atividade praticamente de reforço de tudo que a gente já aprendeu. E eu espero que todos consigam fazer com muita facilidade. Beijinhos, crianças!